Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, falarei de um assunto muito importante, mas que é muito pouco falado dentro de vídeos gratuitos aqui no YouTube sobre tráfego pago, que é estruturas básicas dentro do Facebook Ads. Você entender a estruturação de uma conta, de uma BM, de um anúncio, é muito importante para você entender os níveis de segurança dessas contas e, futuramente, conseguir criar processos de contingência mais seguros. Então, você entender quais estruturas são mais robustas, quais são menos robustas, quais você tem que ter um cuidado a mais, quais você não precisa se preocupar tanto, é muito importante para um gestor de tráfego, porque é a ferramenta de trabalho dele. Então, ele precisa entender com o que ele está trabalhando e como ele deve lidar com o que ele está trabalhando. Isso tanto para proteger ativos de clientes, quanto para proteger os próprios ativos. Comigo aconteceu uma vez, por exemplo, que eu já conhecia as estruturas, já conhecia os níveis de segurança e mesmo assim eu tive problema de restrição e bloqueio na minha conta. Imagina você sem nenhum tipo de conhecimento. Então o vídeo de hoje é para mostrar isso para vocês, mostrar a importância das estruturas e entender, ensiná-los como funciona cada uma delas e o que você deve fazer e como você deve lidar com cada uma delas. Mas antes de irmos para o vídeo, considere se inscrever aqui embaixo. Como eu sempre peço em todos os vídeos, eu sei que é chato, mas é a forma que o conteúdo e o canal cresce. Então, os próximos vídeos com certeza vão te ajudar muito na sua jornada como gestor de tráfego. Eu posto pelo menos 3 vídeos todas as semanas de tráfego pago, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender. De qualquer forma, vamos para o conteúdo. Para começar, vamos citar as camadas que a gente vai falar hoje. Para começar, a gente vai falar primeiro das camadas estruturais, que são camadas de contas. Então a gente vai falar de conta pessoal, BM, que seria Business Manager, conta de anúncio, e depois das para baixo, a gente vai falar de estruturação de campanha especificamente, que é a campanha, o conjunto de anúncio e o anúncio. Então, antes de criar sua primeira campanha, entenda a hierarquia completa. E a regra de ouro é, quanto mais alto o nível, que no caso seria conta pessoal, mais robusta e mais importante é esse teu ativo. Perder uma estrutura acima significa perder todas as de baixo. Isso significa que se você perde uma conta pessoal, por exemplo, você perde BM, conta de anúncio, campanhas, conjuntos e anúncios. Se você perde uma business account, você perde a conta de anúncio, a campanha, conjunto e assim consecutivamente. E aí a gente vai entender cada estrutura, cada detalhe que tem nessas estruturas, na hierarquia, para a gente assegurar uma segurança melhor nas nossas operações. Para começar, vamos falar da base de tudo, que é o ponto mais delicado e importante que você tem que se atentar, que é a sua conta pessoal. Se você perde a sua conta pessoal, você perde tudo. E quando eu falo tudo, é literalmente tudo. Se você tem, por exemplo, acessos de clientes nas suas BMs que estão conectadas à sua conta pessoal, você não tem mais o acesso dos seus clientes, porque você perdeu a sua conta pessoal. Que foi o que aconteceu comigo. Eu perdi especificamente a minha conta pessoal, não teve um motivo aparente, a Meta não me deu uma resposta do porquê, mas eles bloquearam. E aí eu não tenho mais o que fazer, eles não desbloqueiam conta, não tem recorrência, Você pode inicialmente até solicitar uma análise, mas na maioria das vezes eles barram a análise, e aí você perdeu a conta, perdeu, não tem mais como recuperar. Então, temos que ter alguns cuidados na conta. Como eu falei, eu, mesmo fazendo tudo isso que eu vou mostrar para vocês, eu ainda perdi a minha conta. Então, imagine você sem fazer esses passos. Primeiro ponto, use contas antigas com histórico. Então não adianta você querer ficar criando conta do zero. Cria uma conta 2 dias, há 2 semanas e vou anunciar agora. Isso não vai funcionar. A Meta vai barrar, porque ela não quer que empresas falsas anunciem dentro da plataforma. Então se você cria um perfil do nada, que nunca rodou nada, não tem amigo, não tem histórico de postagem, não tem nada, ela vai barrar e ela vai bloquear. Então, sempre se atente no tempo que essa conta foi criada, o quanto ela está sendo utilizada, se ela teve posts antigos, se ela teve comunicação com amigos, por exemplo, curtidas, engajamento, que isso é muito importante para a confiabilidade desse perfil. Quanto mais confiável o perfil for, menos chance de você levar bloqueio. Segundo ponto, mantenha o perfil limpo, sem histórico de violação de políticas ou denúncias.
Então, poste coisas que façam sentido para você não levar denúncia, não levar violação, porque quanto mais violações, restrições você for levando, mais o perfil vai ficar na mira da meta e a chance de você levar bloqueio é muito maior. Configurações corretas. Ative 2 fatores, coloque um telefone correto, vinculado, e-mail validado, perfil completo com informações de nome, capa, amigos, localização, data de nascimento, tudo isso que ele pede, coloca tudo lá certinho, que com certeza vai ser muito útil para a confiabilidade da conta. E quando eu falo de colocar telefone, e-mail correto, é porque muitas vezes a meta solicita verificações. Então ela solicita uma verificação de identidade, ela verifica uma solicitação de telefone, uma solicitação de e-mail para confirmação se você é uma pessoa real ou não, se você é um bot ou não. Então você tem que colocar dados corretos que funcionem, que você usa, para você conseguir fazer essas confirmações. E para fechar, não use muitos aparelhos. Não fique colocando a tua conta em várias máquinas diferentes e não fique utilizando em vários IPs diferentes. IPs, quando eu falo, é IP de modem, né, internet e tudo mais. Porque isso é suspeito, né? A meta é visualizar que você, um dia tá num computador, no outro dia tá num notebook, aleatório, no outro dia tá num outro computador em outro lugar com outro IP. Isso é suspeito. Então isso vai fazer com que você leve mais possibilidade, aumente a sua chance de levar bloqueio. E aqui o que eu recomendo para vocês, que talvez seja até conteúdo para um próximo vídeo, não para esse, porque é um conteúdo muito mais extenso, é usar o mínimo possível de uma contingência, que é ter pelo menos um navegador que mascare a tua máquina e também um proxy, né, que vai ali mascarar o teu IP. Então sempre que você entrar pelo navegador antes, você vai ter a mesma máquina e o mesmo IP. Isso para pessoas que sempre estão trocando de localização, sempre estão trocando de máquina. Tá? Agora, se você, igual eu tenho meu PC, eu só uso a minha conta no meu PC, então eu não tenho problema com isso, não preciso disso. Tá? Agora, pessoas que fazem essa migração, vamos falar que ele é um nômade digital, troca sempre de endereço e tudo mais, pode ser que o navegador antes seja interessante para você. Agora, passando para a nossa segunda estrutura mais importante na nossa hierarquia, a gente vai falar a nossa BM, a nossa Business Manager ou Business Account. Independe, é a mesma coisa. Sem uma BM é impossível operar tráfego pago de forma profissional. Então, tanto que a maioria das recomendações para quem está começando a anunciar é parar de usar o botão impulsionar e começar a utilizar uma BM, porque na BM você tem uma conta de anúncio e você consegue segmentar melhor os seus anúncios, criar anúncios mais profissionais, que sem uma BM você não consegue fazer. Então, ela é a segunda estrutura mais robusta e a mais importante na hierarquia, porque se você perde a BM, você perde conta de anúncio, você perde páginas, você perde pixels e você não consegue mais anunciar. Então tome cuidado com a BM. E tudo que eu falei lá em cima, na BM tem também. Então você vai colocar 2 fatores, você vai colocar e-mails válidos, vai colocar telefones válidos. Na BM também você vai colocar informações de empresa. Se você não tiver empresa, coloca informações de pessoa física, não tem problema, CPF, endereço correto, porque isso é muito importante também para meta visualizar que é uma conta correta, é uma conta empresarial mesmo, uma empresa séria que está querendo utilizar ali a plataforma delas. Na BM você consegue também, além disso, programar conteúdos no Instagram, nas páginas, por exemplo. Você consegue ver as suas mensagens. Então ela é muito importante, é um ativo muito importante para a tua operação no geral. Então tome cuidado como você manipula ela. E aqui a gente entra numa configuração da BM, que é toda BM é vinculada a uma página. Tá? Então sempre que você criar uma BM, ele vai perguntar qual página é para vincular. Então você coloque uma página que seja viva e confiável. O que seria uma página viva? É uma página que você posta conteúdos recorrentemente. Uma página que sempre tem coisa rolando para ser uma página confiável. Então, se você posta conteúdo todos os dias, todas as semanas, a meta visualiza como algo confiável, algo correto. Ele está postando, então não tem como ele ser algo fake, né? Ele não é um bot. Ele não criou sua página para criar uma BM e anunciar qualquer coisa. Não, ele é uma página confiável. Então, uma dica é você vincular a tua página ao teu Instagram. Se você posta bastante conteúdo no Instagram da tua empresa, por exemplo, tudo que você posta no Instagram vai cair na tua página e vice-versa. Isso fortalece tanto o teu perfil de Instagram quanto a tua página. E para a BM ficar mais robusta, isso é muito interessante também. Terceira estrutura na nossa hierarquia.
E aqui é a menos robusta que a gente tem, que é a nossa conta de anúncio. Por que ela é menos robusta? Porque é ela que tem mais análise frequente, né? Então os bots da Meta sempre estão monitorando criativo, copies, páginas, histórico de anúncio, o quanto você está investindo diariamente. Então tudo isso é analisado frequentemente pelos bots, que na maioria das vezes erra. Tá? Os bots da Meta não são perfeitos, nunca foram, eles sempre cometem erros graves, então eles analisam errado, eles visualizam um criativo, acreditam que é alguma coisa e é outra, então você tem que tomar muito cuidado como você vai anunciar. Se você anuncia para um nicho white, você não vai ter tanto problema. Agora, se você anuncia para um nicho black, aí você vai ter que ter uma cautela maior, né? Lógico que aí você vai ter que também ter um processo de contingência, que, como eu falei, é um conteúdo para um próximo vídeo. Porém, nicho black é muito importante você saber como fazer criativo, nunca anunciar, por exemplo, imagens, que é mais fácil de ser analisado, colocar copies que o bot não leia como malicioso, então tem que ter todos esses detalhes. Agora, o nicho white, você vai anunciar uma hamburgueria, uma pizzaria, um produto comum, um produto digital, você não precisa ter tanta cautela porque você está anunciando algo correto, não que o nicho black vai ser algo incorreto, né? Existem, por exemplo, nichos de estética para mulheres, por exemplo, que não é errado, mas a Meta visualiza como nicho black, né? Ela analisa com mais frequência. Então, não necessariamente é ruim, mas você vai ter que ter mais cuidado. Agora, os nicho whites, você pode ficar mais tranquilo. Primeiro ponto que você deve analisar na sua conta de anúncio. Quanto mais bloqueios você acumula nas suas contas de anúncio, mais a sua ABM sofre. Porque quanto mais restrição as contas de anúncio vinculadas a essa ABM está tendo, ou bloqueios permanentes, mais a ABM vai ficar na mira. Então tome cuidado como você anuncia também, porque pode afetar as estruturas acima. E aí, aqui nesse caso, a reversão, o custo por reversão é menor. Então se você perde uma conta de anúncio, você pode simplesmente recorrer a outra conta de anúncio. Uma ABM, por padrão, ela vem com uma conta só, mas quanto mais você vai anunciando, você pode liberar 1, 2, 3, até 10 contas de anúncio. Então se você perde uma, você tem outra configurada, você pode usar. Porém, você tem uma perda desagradável. Imagina você está numa semana, já está anunciando, está gerando venda, e aí do nada a conta derruba. Você vai ter que de um dia para o outro fazer as campanhas do zero, novamente, colocar as campanhas para rodar, que elas vão entrar em fase de otimização novamente, então é uma perda desagradável. Então anuncie correto, faça as copies corretas, os criativos corretos, para não perder as suas contas de anúncio. E aí aqui é onde começa realmente os nossos resultados, né, as nossas vendas, porque aqui começam as estruturas de campanhas, que é bem mais fácil, bem mais básico do que as estruturas anteriores de perfis, mas é importante vocês entenderem. Primeiro, a nossa campanha é o nível mais alto do nosso anúncio. Então dentro dela vai ter o nosso conjunto de anúncio e o nosso anúncio. E é nela que a gente configura coisas como objetivo da nossa campanha, então vendas, tráfego, engajamento, leads, formulários, é aqui que a gente configura. O nosso orçamento, se vai ser diário, se vai ser semanal, se vai ser um orçamento CBO, se vai ser um orçamento ABO. Então aqui você configura também. E um dos pontos mais importantes, pixel e configuração de estratégia. Qual pixel você vai utilizar, qual a meta de conversão você vai utilizar. Então a campanha você consegue configurar tudo isso. E a nossa segunda camada, a nossa campanha, nosso anúncio, é o nosso conjunto de anúncios, que é o filtro de público. Aqui você vai ter muitas configurações de público, para você colocar se é um público aberto, interesse específico, lookalike, retarget para remarketing, idade, gênero, ou seja, dados demográficos, localização, raio de atuação do teu anúncio, posicionamentos, se você vai colocar no Instagram, no Facebook, se vai tirar algum posicionamento de alguma dessas plataformas onde vai aparecer o seu anúncio. Então o conjunto de anúncio é o filtro, né? É a famosa ultra segmentação, aqui que você vai fazer tudo isso. E para fechar, a gente tem o nosso anúncio, que é a peça final e é o que o nosso cliente vai visualizar. O nosso vídeo, a nossa imagem e é literalmente a nossa vitrine da nossa campanha. Então não adianta você fazer uma boa configuração na campanha, uma boa configuração no conjunto de anúncios, se o seu criativo é ruim, se suas copies são ruins. Então não adianta você fazer uma boa campanha com uma configuração correta, um conjunto de anúncio com uma configuração correta, bem feita, mas chega no seu criativo, a imagem é feia, a imagem não conversa com o público, com a tua persona, o vídeo não é bem editado, não tem uma boa iluminação. Quando você vai fazer as suas copies, não tem nada a ver com o produto que você vende. Você não entrega uma quantidade correta de copies também para a plataforma trabalhar. O seu destino está errado.
você manda para o WhatsApp que não respondem, você manda para uma página que não carrega corretamente. Então aqui no anúncio é a peça-chave para o teu cliente entrar em contato com você ou gerar a venda. Então tome muito cuidado com um anúncio e faça com muito carinho, para que você tenha um resultado positivo. E como é de praxe, nossa recapitulação para você entender tudo o que a gente aprendeu nesse vídeo. Então a nossa hierarquia sempre vai ser conta pessoal, BM, conta de anúncio. Depois a gente entra na nossa estrutura de campanha, que é campanha, conjunto de anúncio, e aí por algum motivo a inteligência artificial não colocou aqui no slide, mas tem os nossos anúncios. Então a gente tem estruturas, que é camada 1 a 3, e tem o operacional, que é da 4 a 6, que é os nossos anúncios que está faltando aqui. Mas de qualquer forma, ambas as estruturas são importantes. Se o seu operacional estiver ruim, estiver gerando péssimos resultados, gerando bloqueio, restrições, a sua estrutura sofre. Então, como eu falei, eu perdi a minha conta, provavelmente porque algum anúncio de algum cliente meu deu algum problema, eu era o gestor, a culpa recaiu sobre o meu perfil. Então, se você quer ter mais segurança, tome cuidado com o que você anuncia. E, de novo, como eu falei, eu anunciava coisas normais, não tinha nenhum problema, nunca tinha levado restrição na conta, e mesmo assim aconteceu o bloqueio. Então, se previna. Não que vá acontecer, mas pode acontecer. E se acontecer, você vai estar preparado. Então, tente remediar o caso, tente ter uma estrutura bem feita, para você não ter esse tipo de problema. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, considere se inscrever aqui embaixo, que os próximos vídeos do canal com certeza vão te ajudar na tua jornada de tráfego pago. Deixa o like, compartilha e comenta também aqui nesse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!